E nós vamos estudar, sempre que eu estou aqui à frente do púlpito à noite, nós estudamos a carta de Paulo a Tito. Então deixe sua Bíblia aberta em Tito. Deixe a sua Bíblia aberta em Tito. Nós estamos caminhando versículo por versículo. Se você quiser acompanhar toda a série, tem lá no canal da nossa igreja, no YouTube, desde o versículo 1 até o versículo 7, que será exposto hoje. Versículo 7. A perícope, ou trecho que nós estamos estudando, vai dos versículos 6 até o versículo 9, que são os requisitos aí, a qualificação do ministro do Evangelho, a qualificação do pastor. Então, os versículos 6, 7, 8 e 9 falam aí sobre as qualificações do pastor. E nós eu dividi, na verdade fiz uma mensagem central aqui. O pastor deve portar uma qualificação completa. O pastor deve portar, não é um porte velado, é um porte ostensivo, assim como os policiais militares portam as suas armas visivelmente. O pastor deve portar essas qualidades, essas qualificações, essas virtudes. Ele deve portar isso de maneira completa. Não pode faltar um pedaço, não pode faltar uma virtude, não pode faltar um requisito, de modo a impedi-lo de assumir o ministério pastoral ou de exercê-lo porventura em algum momento de sua vida, do seu ministério. Então, essa é a nossa mensagem central para todo esse trecho, os versículos 6, 7, 8 e 9. Nós já falamos na última oportunidade sobre as qualificações do pastor em sua casa, que compreende o versículo 6. Versículo 6 fala das qualificações do pastor em sua casa. Uma área em que o pastor deve portar essa qualificação completa é na sua casa. Nós já falamos sobre isso no sermão passado. Se você quer saber, vá lá no canal do YouTube e assista esta pregação. Hoje nós vamos falar sobre a qualificação, a área em que o pastor deve ser qualificado, tendo aí o seu caráter. Levando em conta o seu caráter, são os versículos 7 e 8. Se você olhar para o versículo 7 e 8, você vai ver algumas qualificações no que tange ao caráter do pastor. E por fim, numa outra oportunidade, nós veremos a qualificação do pastor em sua doutrina. O pastor deve portar uma qualificação completa. Se ele não tiver algum desses requisitos, ele não pode ser pastor. Os irmãos devem rejeitar qualquer um que queira ser pastor ou é pastor e não apresente algum desses requisitos. Claro, os irmãos não devem sair fazendo caça às bruxas. O pastor está meio briguento, o pastor está meio irado, não pode mais ser não. Mas sempre olhando para os pastores como líderes sobre vocês, que o próprio Espírito Santo colocou sobre vocês, sobre o rebanho, auxiliando-los, inclusive em suas fraquezas. Só que num sermão assim, num texto desse tipo, o que nós tendemos a fazer? Nós vamos receber a palavra aqui exposta, explicada, como sempre fazemos aqui. Todos os pastores entregam aqui um texto explicado, é isso que nós entregamos. E o que é comum quando ouvimos sermões assim, temáticos, essas aqui são as qualificações do pastor. Nós desligamos aí a nossa autocrítica, nós desligamos o nosso pensamento com relação aos nossos próprios defeitos, os nossos próprios problemas, e começamos a nos municiar para quê? Para atacar sobre quem o texto fala, de quem o texto fala. Então vocês vão ligar, agora eu vou, se o pastor Nicolas estivesse aqui. Já fez isso? Olha, esse sermão é para fulano de tal. Nossa, como eu queria que fulano de tal estivesse aqui. Meu pai precisa ouvir esse sermão. Meu filho precisa ouvir esse sermão. Eu acho que alguns aqui já tiveram um pensamento parecido, de ouvir uma pregação e imediatamente associar essa pregação a alguém. E acaba
o que eu falei, acaba desligando aí a autocrítica, ou fechando a porta do coração, a porta do coração para que a palavra entre, e fica só aquela, não, eu vou guardar isso para enviar para alguém, para falar, você deveria ter assistido o sermão hoje. Hoje é fácil, né? Agora você pode mandar pelo WhatsApp aí o link do YouTube, e aqui tem um sermão, uma bênção para você, irmão, uma bênção esse sermão aqui para você. Mas nós não podemos e nem devemos fazer isso. É claro, se nós detectamos algum problema na vida de alguém, e o sermão fala, o texto bíblico fala sobre esse problema, claro, você pode fazer isso. Mas nós não podemos sair daqui, porque o texto não fala exatamente sobre cada crente, está falando sobre o pastor, eu não posso aí relaxar na minha poltrona, relaxar aí no banco e falar, isso aí não é para mim, então eu estou tranquilo, estou livre da pregação. Mesmo porque o método mais eficiente de se ensinar virtudes a alguém é através do exemplo. Os pais aqui sabem do que eu estou falando. E o Senhor Jesus também afirmou isso que eu disse. O método mais eficiente para ensinar alguém não é só falando. Você que tem filhos, especialmente filhos pequenos, você sabe o que eu estou dizendo. Não adianta só falar. Se você não dá o exemplo. O que o Senhor Jesus fez antes ali da Páscoa, antes da sua paixão com os discípulos? O Senhor Jesus lavou os pés dos discípulos. Para quê? Para que o Senhor Jesus lavou? Para limpar? Não necessariamente. O Senhor Jesus estava ensinando o quê? Ensinando o exemplo. Abra sua Bíblia em João 13. João 13 vai falar sobre o exemplo que o Senhor Jesus deixou para nós seguirmos. Diz assim João 13 no versículo 12. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Então, isso aqui, essa qualificação nada mais é do que exemplo para os irmãos. E exemplo na Bíblia não é algo pictórico que nós olhamos eventualmente e checamos se a nossa vida está mais ou menos... Não. Olha o que é exemplo nas palavras do próprio Senhor Jesus. Eu lhes dei o exemplo para quê? Para que vocês me admirem como exemplo? De forma nenhuma. Para que vocês olhem, nossa, como Jesus é. Olha, ele é mestre e Senhor e lavou os pés dos discípulos. Foi para isso que o Senhor Jesus fez? Não. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Então, olhar para essas qualificações é olhar para si mesmo. Eu devo seguir isso aqui. Tirei de vocês agora toda e qualquer barreira, porque esse texto é para vocês também. Nós não somos pastor, nós não somos líderes, não somos pastores, mas à luz do exemplo que o pastor deve dar, deve ser para o rebanho, vocês devem copiá-lo. E copiar em todas essas qualificações. Se você olhar lá em 1 Timóteo, volte aí, 1 Timóteo, rapidamente, 1 Timóteo 4, 12. 1 Timóteo 4, 12, a recomendação do apóstolo Paulo ao pastor Timóteo. 1 Timóteo 4, 12 diz assim: ninguém despreze a tua mocidade. Um jovem pastor, Timóteo, devia ter entre os 20 e os 30 anos. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão, exemplo dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Tito 2, 7. Tito 2, 7
Paulo também falando a um já não tão jovem pastor também, Tito. Tito 2, no versículo 7. Torna-te pessoalmente padrão, exemplo de boas obras. Então o pastor deve ser exemplo, padrão, para quê? Para o rebanho. E 1 de Pedro 5, versículo 3. 1 de Pedro 5, versículo 3. Pedro falando aos presbíteros, aos pastores. Olha só o que Pedro diz aos pastores. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Modelos do rebanho. Eu tenho que saber, eu e os demais pastores desta igreja, temos que saber, temos que ter em mente que devemos ser modelos para os irmãos. É uma grande responsabilidade, mas a Bíblia assim nos diz, assim nos apresenta o modelo, e os irmãos devem nos copiar. Os irmãos devem nos copiar, à medida que nós apresentamos, que nós portamos essa qualificação completa. Muito bem, feito aí essa introdução, nós vamos ao texto de Tito 1, deixa a sua Bíblia aberta em Tito 1, sabendo que o pastor deve portar uma qualificação completa. E essa qualificação, como eu disse no sermão passado, essa qualificação completa serve para proteger a igreja. É para a proteção da igreja. Não é, nós vamos ver aqui, não é para os pastores se ensoberbecerem, não é para isso. Não é para os pastores adquirirem uma casta ou uma posição especial, uma posição espiritual especial diante de Deus. Não é para isso. Essa qualificação completa que Paulo apresenta aqui é para a proteção dos próprios irmãos, de toda a igreja. E se o pastor não tem uma dessas qualidades, a igreja corre perigo, corre sério perigo. Nós vamos ver aqui alguns problemas que o pastor pode apresentar, e isso pode levar toda a igreja à ruína. Vejam aí, vamos ler o texto, os versículos 6 até o versículo 9, sabendo que iremos apenas falar sobre o versículo 7. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Muito bem, antes de entrar aí nas qualidades propriamente ditas, o apóstolo Paulo faz uma ressalva. É indispensável que o bispo seja irrepreensível. Essa irrepreensibilidade na Bíblia significa alguém contra quem não pode ser levantada acusação. O que é alguém irrepreensível? Alguém que não peca? Não é isso. Nós não conhecemos, essa pessoa não existe, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Todos pecaram e todos pecam. Então o que é ser irrepreensível? É alguém contra quem não se pode levantar acusação. O pastor, na sua irrepreensibilidade, ninguém pode levantar contra ele acusação. O pastor é desonesto. Ele é irrepreensível. O pastor, ele tem uma vida dupla. Ele é irrepreensível. Se o pastor tem essas coisas, já deixa de ser irrepreensível. Mas a irrepreensibilidade na Bíblia é isso. E por que o apóstolo Paulo repete isso? Ele não falou no versículo 6? Alguém que seja irrepreensível. Mas aqui é uma ênfase dupla do apóstolo Paulo. Por quê? Alguém que seja irrepreensível, no versículo 6, aonde? Na sua casa.
no seu lar. E nos versículos 7 e 8, alguém que seja irrepreensível no seu caráter. No seu caráter. Existe, obviamente, meus irmãos, uma conexão muito forte. Dá para ser vida dupla? Existem pastores vida dupla? Eu não conheço nenhum, porque eu conheço 4 pastores. Assim, sou amigo de 4 pastores. Mas existem sim pastores vida dupla. São uma coisa em casa e são outra coisa que apresentam aqui para a igreja. Então o que os irmãos têm é uma fachada, um caráter de fachada, alguém que aparentemente apresenta essas prerrogativas, mas na sua casa ele não é irrepreensível. E tampouco acaba se tornando repreensível no seu caráter também. Mas existe aí uma outra expressãozinha que nós precisamos entender para depois entrar nas qualidades. Vejam aí como é que está na sua Bíblia. Porque é indispensável que o bispo... E vejam aqui, muitas pessoas criam caso com essa distinção entre bispo, presbítero, pastor. Vocês podem notar na Bíblia de vocês, o apóstolo Paulo falando a Tito, no versículo 5 ele chama de presbíteros, e no versículo 7 chama de bispo, não tem diferença. Sabe quando você está escrevendo, escrevendo um e-mail, ou escrevendo uma redação, alguma carta longa, e você vai lá no Word, clica com o direito, sinônimos. Já fizeram isso? O Daniel já fez bastante, né, Daniel? Eu faço direto também. Sinônimos. Por quê? Porque aquela palavra está muito repetida. Está muito repetido. O apóstolo Paulo faz isso, intercambiando os termos naturalmente. Não existe o bispo é superior ao pastor, que é superior ao presbítero. Isso não existe na Bíblia. Isso não existe. Bispo, pastor, presbítero, até ancião às vezes, ou supervisor, são títulos, são palavras para designar uma função só. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensivo como despenseiro de Deus. O que significa despenseiro de Deus? Nós precisamos entender. Pastor Robson e eu que estamos aqui, nós somos despenseiros de Deus. O que significa isso? O termo aqui vem da ideia de mordomo. Mordomo. Hoje tem mordomo hoje? Tem as pessoas que tem aí a sua casa grande, né? Mas não chama mais mordomo, né? Deve ser administrador, alguma coisa assim. Mas a gente via nos filmes, né? O mordomo, aquele que abria a porta, o mordomo da casa da família Adams, né? Aquele mordomo abria, tudo sombrio, altão. Então a figura aqui é de um mordomo, não é um mordomo sombrio, pastor Robson. Mas é alguém que administra o quê? A obra de Deus. Mas administra o quê? Essas 4 paredes? O pastor tem que administrar os recursos que entram aqui no gasofilácio. O pastor tem que trocar a lâmpada quando queima a lâmpada. O pastor tem que ligar na Eletropaulo quando acaba a luz. O pastor tem que fazer... Isso que é ser despenseiro da obra de Deus? Não. Obviamente que não. Por mais que às vezes o pastor se envolva com isso, porque ele está sozinho muitas vezes no ministério, ele tem que ligar na Eletropaulo, ele tem que ligar na Sabesp porque a conta veio muito alta, ele tem que ser o tesoureiro da igreja, tem que fazer tudo isso porque às vezes ele se encontra sozinho no ministério, mas essa não é a função principal do despenseiro de Deus, do pastor que é mordomo da obra de Deus. Então qual é a função primordial do pastor? Se vocês abrirem as suas Bíblias em 1 Timóteo 5,17, nós vamos sempre ir e voltar em Timóteo, porque são as chamadas cartas pastorais, em que o apóstolo Paulo escreveu, obviamente, para 2 pastores. Então nós tiramos tiramos muito suco teológico daí, porque é como os pastores devem agir com relação ao rebanho. 1 Timóteo 5, no versículo 17, olha só. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Qual é uma função
primordial do pastor? O ensino bíblico. O ensino bíblico. Não é à toa que lá em Timóteo, não está em Tito, mas está em Timóteo, que o pastor deve ser apto para ensinar. Uma das qualidades, das qualificações do pastor, ele deve ser apto a ensinar. E aqui ele reforça dizendo que os presbíteros, os pastores que se afadigam na palavra e no ensino, são dignos de dobrados honorários. O apóstolo Pedro, lá em Atos 6, não precisa abrir em Atos 6, mas o apóstolo Pedro, juntamente com os outros apóstolos, eles, na instituição ali dos diáconos, ele viu que a administração material de recursos materiais, estava impedindo que eles se dedicassem ao quê? Ao ensino e à oração. Então ele disse aos irmãos que separassem homens de boa índole, que fizessem a distribuição material. Por quê? Porque essa não é uma função primordial do pastor. Qual é a função primordial do pastor, do presbítero? É o ensino, a oração, o cuidado dos irmãos. Zelar pela pureza da igreja. O pastor deve zelar pela pureza da igreja, expulsando lobos e expulsando ovelhas. Sempre no colegiado, sempre na assembleia dos membros, tomar essa decisão de expulsar o membro doente. Mas o pastor sempre tem que estar alerta para essas questões. Isso é ser despenseiro ou mordomo da obra de Deus, da casa de Deus. Não é cuidar de paredes, de lâmpadas, de qualquer outro assunto material, mas sim cuidar dos irmãos. E agora, depois de tudo isso, vamos entender aí as qualificações. Então volte aí para Tito e vamos entender as qualificações. Se você notar, o versículo 7, nós não vamos conseguir falar sobre todas as qualificações, porque no versículo 7 nós temos qualificações negativas. Está aí na sua Bíblia qualificações negativas? Se não está, o tradutor errou. Porque todas as qualificações do versículo 7 começam com um não. Não. Que o pastor não deve ser não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, não violento, não cobiçoso, de torpe ganância. São cinco qualidades negativas, ou 5 atributos que o pastor não deve portar. E no versículo 8, você vê o quê? Você vê virtudes positivas. E aí são 6 virtudes positivas. Há quem faça um paralelo. Eu não sei se os irmãos conseguem enxergar esse paralelo. Como assim um paralelo, pastor? Esse não arrogante, um paralelo com hospitaleiro, não irascível com um paralelo amigo do bem e assim por diante. Eu não consigo enxergar esse paralelo, porque a primeira lista tem 5 e a segunda tem 6. Ia ficar aquele de fora, né? Aquele ia ficar de próximo. Aquele que ninguém escolheu, nenhum time escolheu, fica de próximo aí. Então eu não consigo enxergar, mesmo porque algumas palavras, sem compreendendo elas não são antônimos umas das outras. Não quer dizer que aquele que não é arrogante é hospitaleiro. Não tem essa correspondência de antônimo. Então, há quem faça, talvez enxergue aí, mas nós vamos, para o efeito da nossa explicação aqui, nós vamos fazer, tá bom? Então eu vou caminhar aqui rapidamente com os irmãos. Fique aí acordado, fique aí atento. Por quê? Porque essas qualidades e qualificações são para você também. São para você também. O exemplo que você deve copiar dos seus pastores. Olha só, não orgulhoso. O pastor não pode ser arrogante. Aqui na minha tradução está não arrogante. Tá? Algumas traduções apresentam aí não orgulhoso. Não orgulhoso. O que significa que o pastor não pode ser orgulhoso? Na verdade, o pastor é inserido numa posição de destaque.
Isso é evidente. O pastor é inserido numa posição de destaque, todas as pessoas se reúnem para ouvir ele explicar a palavra de Deus, e ele cuida das ovelhas, da vida das ovelhas. Ele aconselha, ele guia, ele repreende, ele exorta. Então, por causa dessa proeminência, é muito comum o pastor se ensoberbecer, achar que é a primeira bolacha do pacote, a primeira, né, que é a mais desejada, né? Ou é a última? A primeira, o pessoal não entende, porque a primeira geralmente vem toda amassada, não é? A primeira vem só os farelos, a primeira. Seria melhor a segunda bolacha do pacote, que vem um pouco mais íntegra, né? Mas a última também é desejada. Na verdade, quem tem educação nunca pega a última, né? Mas entre as crianças, não tem. Alguém quer ir? Não quer. Então manda para mim. Mas o pastor não pode se sentir assim. Ele não pode ser conhecido como alguém arrogante, como alguém orgulhoso. Não pode. Em hipótese alguma. Ele não pode ter essa postura diante dos irmãos. O pastor não dá carteiradas à torta e à direita. O pastor não faz isso. Porque não toques no ungido do Senhor. Já ouviram essa expressão? Essa expressão é uma clara evidência de um pastor orgulhoso, de um pastor arrogante. O que o apóstolo Paulo quer aqui, com as outras qualidades também, o apóstolo Paulo quer mexer, quer cutucar, quer ali desvendar as motivações do pastor. Por que aquele homem está à frente ao rebanho? Por quê? Ele quer proeminência? Ele quer reconhecimento? Ele quer aplausos dos outros? Ele não pode ser assim. Ele não pode ser orgulhoso, arrogante. Ele deve ser servo dos demais. Mexendo na motivação do pastor, isso é importante para os irmãos inclusive. Uma avaliação constante das nossas motivações vai evitar a instalação de pecados na nossa vida. Por que eu faço isso? Por que estou há tempos fazendo assim, agindo desta maneira, pensando desta maneira? Por que estou fazendo isso? Vasculhe na motivação do seu coração. Por que, pastor Robson, estamos aqui à frente? É para nos sentirmos importantes? Perdemos uma qualificação. Por que fazemos o que fazemos? Os irmãos devem fazer esse exercício constantemente, para evitar que pecados se instalem, que pecados façam parte natural da vida de vocês. Eu nunca pensei porque eu sou alguém explosivo. Deve ser porque eu tenho sangue, o pastor Marcos fala, sangue espanhol com sangue italiano. Sou alguém assim explosivo, sou alguém irascível, a gente vai ver daqui a pouco, alguém que se irrita com facilidade. Eu sempre fui assim, nunca mudei nada, eu sempre fui assim. Então, fazer essa autoavaliação de tempos em tempos, evite que você seja assim, ao contrário do que a palavra de Deus diz. O pastor, acontece com muita frequência o pastor ser admirado por sua eloquência. Os irmãos não podem, olha aqui, o texto está falando do orgulho do pastor, mas os irmãos também não podem alimentar este orgulho no pastor. Os irmãos devem ter todo o cuidado. Nós vamos ler textos aqui de Hebreus, que nós devemos obedecer os nossos guias, mas os irmãos não podem alimentar esse orgulho nos pastores. Como é que eu alimento o orgulho em um pastor? Não confrontando quando eu encontro pecado nele, com todo respeito e com a palavra de Deus, obviamente, aplaudindo ele em seus erros, fazendo vista grossa para atos contrários à palavra de Deus. Isso é alimentar o orgulho do pastor.
os irmãos me adoram, eu sou alguém, e vai inflando o pastor. Ele fica, tomem cuidado para não fazer isso também. O pastor, ele deve crescer, ele deve se desenvolver, se aperfeiçoar nos estudos, na exposição da palavra, isso tudo deve acontecer. Os irmãos devem elogiá-lo, claro. É muito pesado você trabalhar sem nunca receber um elogio. Acho que todos aqui já devem ter passado por isso. Você trabalha e faz o seu trabalho sem nunca receber uma palavra de aprovação. É bom que os irmãos dirijam uma palavra de aprovação ao pastor. Ó, pastor, o sermão lá foi joia, viu? Ó, pastor, muito obrigado por aquele dia. Mas tomem cuidado para não alimentar o orgulho no pastor. E averiguando que existe, de alguma forma, orgulho no pastor, exortem-no. Se ele não modificar, ele deve se retirar do ministério. Olha só, 1 Timóteo 3, nós temos duas listas, para quem ainda não sabe, nós temos duas listas que são listas bem parecidas, de qualificações dos bispos, qualificações do pastor. Essa lista que nós estamos estudando, em Tito 1, e a lista de 1 Timóteo 3. A lista de Tito e a lista de 1 Timóteo 3. Olha só, versículo 6 de 1 Timóteo 3. Vai dar uma ideia aqui do orgulho, o que o orgulho pode causar em um pastor. O pastor não pode ser neófito. O que significa neófito? É alguém novo convertido. Não pode ser alguém novo na fé. Ele deve ser experimentado. Então não pode ser novo na fé o pastor. Olha o que acontece. Para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. O que é essa condenação do diabo? O pastor vai ser condenado pelo diabo? Essa construção não está muito boa. Os irmãos devem lembrar, não dá tempo de ler os textos aqui, que Satanás, por querer ser igual a Deus, foi expulso da sua posição angelical, ele junto com outros anjos, e são o que nós chamamos de anjos caídos ou os demônios, sendo Satanás o maioral dos demônios. Então qual foi a condenação de Satanás? Qual foi o pecado, aliás, de Satanás? Foi o orgulho, a soberba, querer ser igual a Deus. E o que aconteceu? Ele caiu. Só que ele caiu sozinho? Não, ele não caiu sozinho. Ele levou uma milícia aí de outros anjos que caíram juntamente com ele. O pastor em uma igreja, se ele for orgulhoso, ele poderá incorrer na condenação do diabo e vai levar muitos outros juntos. Vai levar. E a igreja se desfaz, se desmantela. Por quê? Porque o pastor orgulhoso caiu. Existem muitos, nós brincamos entre os jovens, os pastortólatras. Já ouviram essa expressão? Se não ouviram, eu acabei de inventar. Os pastortólatras, aqueles que idolatram os pastores. Aquele pastor lá. E quando um pastor sai de uma igreja, as pessoas saem junto com o pastor. Isso não é errado, primordialmente, você seguir um pastor, porque você tem algum ministério em conjunto com ele, porque você prefere ouvir a pregação dele, não tem nenhum problema nisso. Mas quando um pastor cai por causa de orgulho, os outros vão com ele também, no mesmo pecado. Por quê? Porque idolatram o pastor orgulhoso, vão no mesmo pecado. Assim como Satanás caiu e levou outros anjos junto, o pastor orgulhoso, quando incorre na condenação do diabo, cai e leva
outras ovelhas juntos. E a igreja se esfarela, se desmantela. O pastor, meus irmãos, ele deve abandonar, no momento que ele assume, no momento que ele deseja ser pastor, ele deve abandonar todo e qualquer interesse pessoal. Todo e qualquer interesse pessoal. Eu falo para as crianças, quando eu dou aula às vezes, eu falo, o ser humano, ele sempre está debaixo de senhorio. Sempre. Ele nunca é dono do próprio nariz. Nunca. Você nunca foi dono do seu próprio nariz, sabia? Nunca. Ou você serviu a sua carne, ao pecado, ou você serve hoje a Deus. Você nunca teve a liberdade sobre o seu nariz, sobre as suas ações. Ou você era escravo do pecado, ou você é escravo de Deus. O pastor, e assim como todos os irmãos aqui, devem se livrar de todo e qualquer interesse pessoal. Seja ele de fama, de reconhecimento, de proeminência entre os irmãos, deve se despojar de tudo isso. Por quê? Porque nós fomos salvos para servir os outros. Servir os outros, e não a nós mesmos. Vamos caminhar, senão não dá tempo. Pastor não pode ser, aqui é a minha tradução, volte lá para Tito, e o pastor não pode ser irascível. Essa palavra acho que nem existe mais, né? Se alguém tiver um dicionário Aurélio atualizado, não deve nem existir mais o irascível. O que é alguém irascível? O pastor não pode ser, não sei como está na sua tradução, mas na minha ainda Almeida e Revista Atualizada ainda está irascível. O pastor não pode ser alguém irritadiço. Não pode ser alguém de pavio curto. O pastor não pode ser assim. Bateu, levou. Vem comigo não. Vem aqui. O pastor não pode ser assim. O pastor deve ser alguém paciente, longânimo. Ser irascível é... aquele pastor, quando você for falar com ele, você tem que pisar em ovos, porque aquele homem ali, se você fala uma palavra fora de lugar, você vai tomar. Você vai tomar. E tem pastor que parte para as vias de fato, né? O pastor não pode ser assim. Sempre irritado, sempre bravo. O pastor não pode chegar aqui no púlpito e sempre dar paulada nos irmãos, sempre... Não. Ele deve agir com mansidão. Nós vamos ver um texto daqui a pouco. O pastor não pode ser aquele homem que você não pode mexer ali nos fios. Se você mexer nos fios errados, ele vai e bum! Estoura. É irritado, é irritadíssimo. O pastor, ele deve agir com mansidão. Veja aí, volte para a lista de Timóteo. A lista de Timóteo às vezes dá alguns exemplos. Volte para a lista de Timóteo, 1 Timóteo 3. Olha o que ele vai dizer. Pastor não pode ser, versículo 3. Versículo 3. Não dado ao vinho, nós vamos ver isso daqui a pouco. Não violento, porém cordato. Ele dificultou aí. Não sabia o que era irascível, tampouco sei o que é cordato. Mas é bom, eu falo para as crianças lerem essa versão, porque você adquire um vocabulário mais sofisticado, né, ou rebuscado. Mas o que é alguém cordato? É alguém amável no trato. Você conversa com o pastor, você pode ficar tranquilo. É como você sentar naquele sofá ali. Eu lembro quando nós éramos adolescentes, que o maior medo de um adolescente desta igreja era ir para o gabinete. Porque no gabinete os sofás não eram confortáveis. As poltronas eram duras no gabinete. Porque um adolescente geralmente ia para o gabinete por quê? Porque precisava levar um puxão de orelha. Então a gente morria de medo do gabinete. Mas
Mas quando chegávamos no gabinete, o que encontrávamos? Tapas, socos, pontapés? Não. Nós devemos encontrar no gabinete, no púlpito, ao longo aqui do convívio, o que? Nós devemos encontrar alguém amável. Alguém onde nós podemos sentar, como sentar naquele sofá ali do hall. Sentar, relaxar e ouvir exortação? Sim, claro. Mas vinda de alguém com um espírito manso e não de alguém com pavio curto. Olha, segunda a Timóteo, segunda a Timóteo, né? Não ao Timóteo, segunda a Timóteo, no capítulo 2, versículo 24, olha só aí. Ora, segunda Timóteo 2, 24, ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. E o que ele deve fazer? Não pode viver querendo briga. Nós vamos ver outra qualidade aqui, que não é ser esse irritadiço, mas alguém que gosta de briga. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. O pastor deve agir com mansidão. Vamos para a terceira, não quero cansar os irmãos, a lista é de 5 qualidades, eu tenho que explicá-las todas hoje, essas qualidades negativas, né? O pastor não pode ser dado ao vinho, na lista de Timóteo, ele deve ser temperante, mas a tradução do termo é isso, ele não pode ser dado ao vinho. Mas no contexto geral e até no estudo do vocábulo, o pastor ele não pode ser alguém preso a vícios. Porque o que acontecia, o que o vinho causava naquela época? O vinho distorcia o quê? O entendimento do pastor. Assim como faz hoje também. Distorce o entendimento de qualquer pessoa. Então o pastor, com vistas a ensinar, com vistas a exortar o rebanho, ele não poderia ser apegado ao vinho de modo a alterar o seu discernimento. Então o pastor não pode ter vícios. Por quê? Porque o vício altera a nossa percepção da realidade. O que o vício faz? Se não nos colocar em um lugar que não é real. Seja ele qual for o vício. O pastor não pode ser viciado em vinho, em bebidas alcoólicas, não pode ser viciado em entorpecentes, legais ou ilegais. O pastor não pode ser viciado em videogame, por mais que isso espante alguns. Quando eu estava pesquisando para fazer esse sermão, e algumas pesquisas nos Estados Unidos, existem pastores viciados em videogame, pastores viciados em pornografia, e viciados em entretenimento, pastores que assistem todas as séries do Netflix, do Amazon Prime e todas essas streamings que tem aí. Um pastor desequilibrado. Na lista de Timóteo, salvo engano, a última qualidade do pastor, não, na lista de Tito, a última qualidade que ele vai apresentar, o pastor deve ter domínio sobre si. E a tradução melhor seria: um pastor deve ser disciplinado. Então, para efeitos de não alterar o seu discernimento, não alterar a sua visão acerca da realidade, o pastor não pode ter vícios. Consequentemente, os irmãos não podem ter vícios. Não podem ter nada que os domine, exceto uma pessoa, o Espírito Santo. Abra sua Bíblia lá em Efésios. Efésios 5:18, o apóstolo Paulo vai fazer aí uma
um paralelo entre a embriaguez com o vinho, que é esse controle que o vinho exerce sobre o ébrio, e aquele que é controlado pelo Espírito Santo. Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. É assim que nós devemos nos portar ao longo de toda a vida cristã. Nós devemos ser controlados, não pelos nossos vícios, mas pelo Espírito Santo de Deus. Cheios do Espírito Santo, nós somos controlados por Ele, não dando lugar a vícios de qualquer natureza. Em Romanos 6, versículos 12 e 13. Romanos 6, versículos 12 e 13. Todo vício, meus irmãos, escraviza e escurece o nosso entendimento. Todo vício, todo ele, todo. Por isso que eu conclamo os irmãos aqui, chamo os irmãos a sempre fazerem uma crítica, uma avaliação, uma autoavaliação à luz das Escrituras, uma avaliação das nossas motivações, porque senão pecados vão se instalar e vão ficar velhos na nossa vida, vão se tornar vícios. Vícios que para tirar depois, é como aquela raiz que entrou na terra e se espalhou. Você arranca forte, você arranca fácil uma árvore dessa? Não arranca. Mas quando está a mudinha, o que você faz? Você pinça lá a mudinha, joga fora, daquele capim, não tem raiz. Mas se você deixa os pecados ficarem velhos na sua vida, eles se tornam vícios. E aquela raiz vai ficando cada vez mais grossa. E quando você precisa tirar aquele vício da sua vida, você vai se machucar muito, muito. Romanos 6, 12 e 13. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. É assim que deve ser o pastor, consequentemente os irmãos. Penúltima qualidade aí do pastor. O pastor não pode ser nem violento, aqui na minha tradução, não pode ser violento. Qual é a diferença entre o irascível e o violento? O irascível nós vimos aqui, aquele pavio curto, é aquele irritadiço, está sempre irritado, sempre E o violento, que o pastor não pode ser violento, o pastor não pode gostar da briga. A ideia é essa, o pastor não pode ser briguento. Não pode sempre estar ali, viu uma briga, vou entrar. Já viu? Eu tinha um amigo na escola que ele era assim, ele via a briga, naquela época a gente começava uma briga ouvindo, e você já, tem alguma briga rolando em algum lugar aí, vamos lá. E todo mundo queria ver a briga. E lá estava dois lá brigando. E eu tinha um amigo que ele entrava lá, nem sabia o que estava acontecendo, eu chegava na voadora. Eu falei, Luiz, você é louco, meu. Você nem sabe o que está acontecendo. Ele, mas a briga é para a gente brigar mesmo. Eu falei, o cara... Na hora que eu li esse texto, que eu li esse termo, eu falei, é o Luiz. Ele gosta. A gente chegava na voadora, não tinha nada a ver com ele. Ele gostava de estar lá junto, entrar lá e se arrebentar todo na briga e arrebentar os outros na briga. O pastor não pode gostar de brigas. Hoje existe um termo muito famoso. Na minha época não existia esse termo. Na minha época existia o Luiz. Existiu o Luiz lá do fundão. Hoje existe o quê? O bully. Bully para mim continua sendo onde põe o café. Mas hoje tem aquela prática do bullying, que é a violência na escola, seja física, seja psicológica, moral, enfim, existe o bullying. A ideia é exatamente essa aqui, o pastor não pode ser um bullying, está sempre brigando, sempre com
brincadeiras de duplo sentido ali, sempre, sabe essa brincadeira tem um fundo de verdade? Sabe aquela coisa assim, não sei o que ele está querendo dizer. Ele fez uma brincadeira, mas eu não sei o que ele está querendo dizer. O pastor não pode ser assim. Os irmãos não podem ser assim. Eu só falei o Júlio me falou um negócio, mas o que será que ele está... Conversei com o pastor Robson, ele falou que ele gosta de maçã. Será que ele odeia pera? Acho que ele odeia pera. E eu sou Pereira, eu sou Isaac Pereira, acho que ele me odeia. Onde vamos chegar? Estou dando exemplos toscos aqui, mas é para ilustrar que o pastor não pode ter essa palavra com segundas intenções ali, querendo, não, é brincadeirinha, e se alguém vier confrontá-lo, não, é brincadeirinha. Não, ele não pode ser assim. Tampouco pode ser alguém violento com as suas palavras, não pode querer gostar da briga, ele não pode ser um pastor que provoca a briga. Não, e aqui não estamos falando aqui das vias de fato, às vezes acho que está claro, né? Mas o pastor não pode procurar a briga ali, vamos lá, internet, agora na internet é assim, né? Vamos lá, internet, vamos brigar com todo e qualquer pessoa aí. Não pode ser assim, o termo aqui é explícito, olha só lá, 2 Timóteo 2,24, nós já lemos. É necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Ele não pode ser conhecido, o pastor não pode ser conhecido como um bullying. O bullying, é o pastor lá, o bullying. O cara vive brigando com os outros. Não pode chegar para conversar com ele que vai ter uma provocação, vai ter uma espetada. É um pastor briguento, não pode ser assim. Tem um ditado português, que eu só conhecia ele pela metade. Não conhecia a outra metade desse ditado português. Os mais antigos aqui vão saber. É que o ditado diz assim: eu dou um boi para não entrar numa briga. Eu conhecia só essa parte, eu achava legal, né? Eu dou um boi para não entrar numa briga. Eu sou um cara calmo, sou um cara ali tranquilo, meio Moisés, assim, eu dou um boi para não entrar numa briga. Qual é a segunda parte do ditado português? Mas eu dou uma boiada para não sair da briga. Eita, rapaz! Eu dou um boi para não entrar na briga, mas eu dou uma boiada para não sair dela. O pastor não pode ser assim. O pastor, ele tem que dar um boi para não entrar na briga e tem que dar uma boiada para sair dela. Se ele, porventura, tiver entrado aí na briga. Tem que dar o boi e a boiada para sair da briga. Porque ele não pode ser violento, não pode ser briguento. E por fim, irmãos, o pastor não pode ser ávido por lucro desonesto. É uma construção que Paulo fez aqui. Que o sentido é exatamente esse. O pastor não pode ter intenções de lucro desonesto. Não pode querer lucrar com a igreja. Não pode. Esse, aliás, é um traço dos falsos mestres. Vamos aqui na nossa Bíblia, ver Tito 1,11, já está aí bem próximo. Tito 1,11, você vai ver o traço de um falso mestre, que é a ganância, a avidez por lucro desonesto. Olha só, é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Por torpe ganância, é a mesma expressão aqui, torpe ganância. 2 de Pedro 2, mesma expressão, 2 de Pedro 2, é um traço do falso mestre. Por isso, meus irmãos, que a teologia da prosperidade veio diretamente do inferno, diretamente de Satanás. As pessoas, os mestres, os falsos pastores, que ensinam essa teologia, são esses homens aqui. São homens ávidos por lucros desonestos. São homens movidos por torpe ganância. O apóstolo Paulo não está mexendo com a motivação do pastor? Está mexendo com a motivação. Pastor, você não pode ter no seu coração o desejo de lucrar com a fé. Não pode ter isso. Veja aí, 2 de Pedro 2, versículos de 1 a 3. Assim como no meio do povo surgiram
falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Olha só como é que Pedro vai definir, qualificar os falsos mestres. Os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Olha aqui, avareza, fazendo comércio dos irmãos. Já ouviram falar, se você der 100 para a igreja, Deus vai te dar 1000. Isso é fazer comércio dos irmãos. Compre aqui a cura da Covid-19. Isso é fazer comércio dos fiéis. Ávido por lucros desonestos. Versículo 14, ainda do mesmo capítulo 2 de Pedro. Versículo 14: tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando em almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza. Judas 11, Judas é um capítulo só. Fica antes de Apocalipse. Judas no versículo 11. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Falando aqui é dos falsos mestres, dessa motivação enganosa, dessa motivação pérfida, que é o lucro desonesto. É interessante o contraste total. Existe um contraste total, meus irmãos. O povo padece porque não conhece a Bíblia. O povo padece porque não conhece as Escrituras. Porque existe um contraste total com o ministério do apóstolo Paulo, com relação a essa motivação. O apóstolo Paulo não queria, não estava nem aí para lucro nenhum. Veja só, Atos 20, 33. Atos 20, 33. Diz assim, Atos 20, 33. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. O que eu recebi, eu utilizei necessariamente, exclusivamente, para mim e para os que estavam comigo. Segundo aos Coríntios 11, a preocupação do apóstolo Paulo é não ser um peso para a igreja. Segundo aos Coríntios 11, versículo 9. Versículo 8: despojei outras igrejas, recebendo salário, para vos poder servir. E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei, e me guardarei de vos ser pesado. O pastor não deve reclamar para a igreja, aumento de salário. Não deve fazer comércio das pessoas. Não ser motivado por lucro algum. Mas a igreja não pode deixar de notar que os presbíteros que governam bem, especialmente aqueles que se dedicam, se afadigam no ensino e na doutrina, devem receber dobrados honorários. Isso nós já lemos lá em 1 Timóteo 5, 17. O texto de 1 Pedro 5, 2 vai falar sobre essa motivação do pastor. Qual é a motivação no final das contas? Se não é o orgulho, se não é o reconhecimento, se não é o lucro, seja ele honesto ou desonesto, se não é o lucro, fazendo mercado da igreja, qual é a motivação do pastor? Olha o que
Pedro diz, 1 de Pedro 5,2: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Os pastores dessa igreja não podem ser motivados por ganância, não podem ser ávidos por lucros, mas devem servir os irmãos. Recapitulando, pastor, mensagem central: o pastor deve portar uma qualificação completa para a proteção da própria igreja, do próprio rebanho. Ele deve portar uma qualificação completa. E o pastor deve portar, essa qualificação abrange 3 áreas. Quais são as 3 áreas? A sua casa, o seu lar, o seu caráter e a sua doutrina. Hoje nós vimos as 5 qualificações negativas, aí, podemos dizer assim, acerca do pastor, e na próxima oportunidade veremos as demais 6 qualificações. O pastor não pode ser orgulhoso, não pode ser briguento, não pode ser dado ao vinho, como alguém que tem vícios, não pode ser violento e não pode agir por ávido, ou não pode ser ávido por lucro desonesto. E daí? Amanhã é segunda-feira. O que isso muda na minha vida amanhã, segunda-feira? Como eu disse para os irmãos devem nos copiar. Nós, os pastores, devemos ser modelos para os irmãos, e os irmãos devem nos copiar e copiar essas qualificações. Só que você pode estar aí meio abatido, meio abalado, porque, pastor, essas qualidades são é uma envergadura moral muito alta, e de fato é muito grande. Eu não consigo, eu tenho um problema com uma ou outra qualificação. Às vezes eu sou muito irritado na minha casa, eu tenho pavio curto com os meus queridos, as pessoas com quem eu tenho intimidade, e eu luto, e parece que as coisas não melhoram. Eu vou dar uma ilustração para você. Eu, como bom obeso, na verdade eu sou obeso, segundo o IMC, eu estou no obeso 1, preciso emagrecer, Daniel, preciso emagrecer alguns quilos para chegar no sobrepeso, e para chegar no peso normal lá do IMC, eu preciso emagrecer muito mais, muitos quilos mais. Mas como é que eu faço isso? Indo para a academia. E eu já frequentei a academia muitas vezes. Algumas vezes deu resultado, outras vezes eu desisti. Mas a academia, você começa lá no primeiro mês, e o que você faz? Geralmente você começa a olhar no espelho e ver se as suas medidas estão diminuindo. E você se pesa, toda a farmácia que você passa e tem uma balança, você vai lá e... Aí você vê que você engordou. Ih, rapaz, essa academia não está resolvendo de nada. Você vê que você engordou, porque o pessoal fala que você troca massa gorda por massa magra. Eu nunca entendi isso aí. Para mim, massa magra é integral, e massa gorda é aquela com 4 queijos, né? Essa é a massa gorda. Mas quando você vai começar a sentir a diferença, notar a diferença, geralmente, se você só faz academia, geralmente as pessoas fazem dieta e academia notam isso com mais recente, né, com maior rapidez. Mas se você tem uma vida normal, equilibrada, lá seu trabalho faz academia, você começa a notar diferença nas suas medidas entre 3 e 4 meses. 3 e 4 meses, dependendo do seu ritmo. Se você for um rato de academia... Mas dependendo do seu ritmo, você sente a diferença entre 3 e 4 meses. Na vida cristã, meus irmãos, às vezes são 3 ou 4 anos. Mas nós devemos parar de ir na academia. Eu vou lá, comecei a academia, 1 semana. 2 semanas, 1 mês. Vou me pesar. 2 quilos a mais. Vou largar isso aqui, porque isso aqui não... Paguei o anual, não vou vir mais os outros
11 meses não vou ver mais. Na vida cristã não pode ser assim. Nós não podemos largar, nós não podemos sair da academia, do exercício espiritual. Ah, mas eu caí de novo. Essa qualificação aqui, ela não estou conseguindo implementá-la em minha vida. Persevere. Persevere nos exercícios. Persevere. Assim como na academia, cada exercício você exercita um músculo ou alguns músculos focalizados. Assim é na vida cristã. Você pode ser alguém que não tem motivação desonesta nenhuma. Não sou ávido por lucro desonesto, não sou alguém briguento, não sou alguém violento que gosta da briga, mas eu tenho um problema com disciplina. Eu sou viciado no meu celular. Exercite-se. Exercite-se. E tire essa massa gorda, tire esse colesterol da sua vida, que é o pecado. Porque uma hora, se você deixar esse colesterol aí, o que ele vai fazer? Uma hora ele vai te matar. Se você deixar essa gordura abdominal aí, uma hora ela vai te matar. E assim é com o pecado. Se você fizer vista grossa para o seu pecado, não, isso aí não é nada. O pastor Isaac falou sobre 5, 4 eu tenho. Tem uma lá que, deixa para lá. O pecado vai te matar. Não brinque com ele. Exercite-se na piedade. O apóstolo Paulo fala para Timóteo: exercita-te na piedade. E você, talvez, se você esteja me assistindo, seja agora, seja alguma outra oportunidade, depois desse sermão gravado, os pastores, assim como os crentes, eles agem dessa forma, eles buscam essas virtudes, porque eles amam a Deus. Porque eles amam a Deus. Nós, os crentes, amamos a Deus. E isso aqui é para o nosso bem. É por isso que nós fazemos isso. Sempre que eu falo com a Rebequinha, minha filha, falo: filha, tudo que o papai e a mamãe falam é para o seu bem. Deus está dizendo isso aqui. Isso para vocês é para o bem de vocês. E se você não conhece a Deus, se você não conhece o Senhor Jesus, se você não conhece esse Deus que quer o nosso bem, entregue a sua vida a Cristo. E aí você vai poder ser assim. A diferença entre o crente... mas eu conheço incrédulos que são assim, que têm essas qualificações. A diferença entre o crente e o incrédulo que tem essas qualificações é que o crente as tem porque Deus o capacita, porque ele ama a Deus e porque ele quer obedecê-lo. O incrédulo, ele quer ser salvo por causa dessas qualidades. Ele quer ser salvo e ele não será salvo. Só será salvo por meio de Jesus Cristo. E aí, uma vez salvo, uma vez entregue a vida a Jesus Cristo, ele pode, movido pelo amor de Deus, implementar, instalar essas qualidades na sua própria vida. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos ama. E o Senhor quer que andemos nos caminhos retos e santos do Senhor. Ó Deus, ajuda os pastores desta igreja a se policiarem e exercitarem-se constantemente, avaliando-se, para extirpar da própria vida, do próprio pensamento, qualidades negativas que porventura se instalem ali. Que o Senhor faça isso com todos os irmãos aqui presentes. Que todos tenhamos uma consciência aguçada, preparada em relação ao pecado, não deixando que ele se aproxime, tampouco se instale em nossa vida. Obrigado, porque andando assim seremos felizes, cumpriremos a Tua palavra e o Senhor nos dará satisfação, e o Senhor nos dará proteção contra o engano, contra o erro. Ajuda-nos, ó Deus, em nossa fraqueza. Em nome de Jesus, amém.